Olá, galerinha. Vamos dar continuidade, então, ao estudo das funções táticas, os termos da oração e do período, e vamos falar de uma função muito importante, que é o agente da passiva, né? Só que essa função sintática, para que nós possamos entendê-la, nós precisamos conhecer as vozes verbais. Por quê? Porque o agente da passiva só aparece dentro da estrutura da voz passiva analítica, tá? E como nós vamos ter que aprender a voz passiva, já automaticamente trabalharemos também a voz ativa e também a voz reflexiva, tá? Para que então a gente possa falar da voz passiva e do agente da passiva, correto? Então vamos lá, vamos normatizar aqui, conceituar, para que fique tudo bonitinho, organizadinho aí no seu caderno, tá? Então vejamos aqui. É a função sintática atribuída a um substantivo. E que só pode ser trabalhada na voz passiva analítica. Para isso, devemos observar e aprender as vozes verbais, que são 3. Então, bora lá. Então, a primeira voz verbal é a chamada voz ativa. Voz ativa. Essa voz ocorrerá quando o verbo indicar que o sujeito praticou uma ação. Que o sujeito praticou uma ação. Beleza? Quando ele pratica uma ação, nós vamos chamá-lo de sujeito ativo. Então vamos exemplificar aqui. Vejam. O pedreiro construiu uma bela casa. O pedreiro construiu uma bela casa. Então vejam que o meu verbo aqui, ó, ele indica que o sujeito
praticou uma ação. Indica que o sujeito praticou uma ação. Por isso, nós vamos chamá-lo de sujeito ativo. Sujeito ativo. Beleza? Fechamos, então, a voz ativa. Poxa, mas é só isso? É. Se o verbo indica que o sujeito praticou uma ação, então eu tenho uma voz ativa. Beleza. Qual é a minha segunda voz? A segunda voz que nós temos é a chamada voz reflexiva. Voz reflexiva, tá? Como é que se compõe essa voz? Essa voz ocorrerá quando o verbo indicar que o sujeito praticou uma ação, que recaiu sobre o próprio sujeito. Então, ele é chamado de sujeito reflexivo. Sujeito reflexivo. E um pequeno detalhe. Pequeno detalhezinho. Olha só. Observação importante. Para que essa voz ocorra, vírgula, o verbo será pronominal. Pronominal. Ou seja, o verbo será conjugado, com o auxílio dos pronomes reflexivos. Quais são os pronomes reflexivos? Me, te, se, nos, vos e o si novamente. Então percebam, uma para cada pessoa da conjugação, ó. O me é para o pronome reto eu, o te para o pronome reto tu, o si para ele, o nos para nós, o vos para vós e o si para eles. Tá certo? Então o si, ele vale tanto para o singular, como ele também vale para o quê? Para o plural, correto? Então olha só, preste atenção, hein? Vejam. O garoto machucou-se. Então, olha só, preste atenção. Machucou-se com uma
com uma faca. O garoto machucou-se com uma faca. Então percebam aqui a morfologia. O artigo, garoto, substantivo, machucou, verbo, o se, ele é um pronome, o com, uma preposição, uma, artigo, faca, substantivo. Vejam aqui o sujeito. Quem é o meu sujeito? O garoto. O garoto é o sujeito. O restante é a minha estrutura de predicado. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra garoto, ó. Núcleo. Núcleo do sujeito. O artigo, ele é sempre o quê? Adjunto. O quê? Adnominal. Correto? Veja que o verbo machucou, ele faz a pergunta quem? O garoto machucou quem? Poderia ter sido... O garoto poderia ter machucado o colega. O garoto poderia ter machucado a irmã, o pai, a mãe. Mas ele machucou quem? Veja, verbo transitivo que? Direto, porque fez a pergunta quem? Quem ele machucou? Veja que esse termo se, ele representa si mesmo. Si mesmo. Quem? O próprio garoto, tá? Então, isso aqui é um pronome porque está substituindo a ideia da palavra o quê? Garoto, tá certo? E ele terá a função de objeto o quê? Direto, tá? Então, aqui está o meu pronome reflexivo. Vou até colocar aqui, ó. Ele será o pronome reflexivo com a função de objeto o quê? Direto. Agora vejam aqui, ó. Com uma faca é a ideia de instrumento, ó. Instrumento. Que nós vimos lá naquela lista de advérbios. É uma circunstância, uma estrutura adverbial, preposição, substantivo. Então eu tenho aqui uma locução adverbial de instrumento, que sintaticamente será um adjunto adverbial de instrumento. Beleza? E aí, fica também uma dica do Prado. Os pronomes reflexivos, ou eles têm a função de objeto direto ou de objeto indireto. Ou seja, eles serão complementos verbais. Então, fica aqui a dica importante do Prado, ó. Dica importante do Prado, ó. Os pronomes reflexivos, reflexivos terão duas possíveis funções: objeto direto ou objeto indireto. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Então, os pronomes reflexivos terão duas possíveis funções. Ou eles são objeto direto, ou eles são objeto indireto. Tá certo? Fica aí como dica do Prado para vocês. Agora,
Nós vimos, então, a voz ativa, nós vimos a voz reflexiva e, finalmente, nós chegamos àquilo que é importante, que nós estamos buscando, que é o agente da passiva, que se encontra no terceiro tipo de voz verbal, a chamada voz passiva. Então, vejamos aqui, ó. Então, a terceira voz verbal é a voz passiva analítica. É a voz passiva analítica. A voz passiva, ela ocorre com base em alguns princípios, tá? O primeiro princípio da voz passiva é eu tomar por base a voz ativa, tá certo? Eu preciso da voz ativa para fazer a voz passiva, exatamente, tá? E a voz ativa precisa ter o verbo com a condição VTD. E dois verbos têm a condição VTD: o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto. Eu preciso da condição de direta. E quem tem a condição direta é o VTD e o VTDI. Beleza? Então vamos colocar isso aqui, tá? Vamos normatizar tudo bonitinho aqui para vocês. Essa voz ocorrerá quando o verbo indicar que o sujeito recebeu uma ação. Ele recebeu uma ação. Então, ele é um sujeito paciente. Ele é um sujeito paciente, também chamado de passivo. Tá? Vou colocar aqui, ó, passivo. Ó, essa voz possui os seguintes princípios. Os seguintes princípios. Então vamos lá. Qual é o primeiro princípio? Tomará por base a voz ativa. Tomará por base a voz ativa. Segundo, o verbo da voz ativa deverá possuir condição VTD. Quais são os verbos que têm a condição VTD? O VTD ou o VTDI. Tranquilo? E essa voz, ela pode ocorrer de duas maneiras. Vejam só. Essa voz poderá ocorrer de duas
maneiras. Ela poderá ocorrer de duas maneiras, tá? Quais são as maneiras que ela pode ocorrer? A chamada voz passiva analítica, voz passiva analítica, ou a voz passiva, o que? Sintética. A voz passiva sintética, correto? Voz passiva sintética. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é ocupar todo o quadro aqui, em que eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve estruturar essa voz, tá certo? O que a gente precisa entender é que as gramáticas simplificam muito isso, tá certo? Simplificam muito. Por quê? Porque eles fazem uma relação de cruzamento, simplificando demais as informações, e na hora que você pega a prova, né, e tenta resolver, ele vai colocar um exemplo mais complexo, e aqueles cruzamentos não vão dar certo. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês assim como eu aprendi. Cada parte da voz eu vou dar as informações. Depois é só vocês montarem a questão da estrutura, que vai ficar tudo bonitinho, tudo organizado. Beleza? Tranquilo? Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então, vamos lá. Então, a letra A. A letra A, nós vamos montar, então, a voz passiva analítica. A voz passiva analítica. Nós falamos que para eu poder fazer a voz passiva, eu preciso tomar por base a voz ativa. Então, eu vou construir aqui um exemplo de voz ativa, tá certo? E aí, a partir disso aí, nós vamos fazer a nossa voz passiva, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplozinho. Ó. Os concurseiros prestaram concursos importantes. Prestaram concursos importantes. Então, vamos lá. O os, ele é artigo. Concurseiros, ele é um substantivo. Prestaram é verbo. Concursos, substantivo. Importantes é o adjetivo. Quem é o sujeito? Sujeito é os concurseiros. É o sujeito. O restante é a minha estrutura de predicado. É a minha estrutura de predicado. Concurseiros aqui, ele é o núcleo do sujeito, e o artigo, ele é sempre adjunto o quê? Adnominal. Prestaram o que? Então vejam, ó, o meu verbo transitivo que? Direto. O que eles prestaram? Prestaram concursos importantes. Concursos importantes, que é a minha estrutura de objeto, o que? Direto. Beleza, então eu tenho aqui a voz ativa, ó. É o sujeito o quê? Ativo, porque o sujeito exerceu a ação de prestar. Legal, então vamos deixar quieto por enquanto aqui esse exemplozinho. Vamos montar a nossa fórmula e depois nós vamos retornar aqui ao nosso exemplo para trabalharmos o que é necessário, tá? Então vamos lá, olha só. Como é que eu vou montar a voz passiva analítica? A voz passiva analítica, ela começa
com o sujeito paciente. É a primeira parte da voz passiva analítica, tá? É o sujeito paciente. Quais são as informações do sujeito paciente? Quem é o sujeito paciente? Olha aqui. É o objeto direto da ativa. Pronto. Morreu a primeira parte, tá? A parte mais importante é a que vem agora e com maior número de informações, que é a locução verbal, que é a locução verbal, tá certo? Esta locução verbal aqui, ó, ela é formada por dois elementos. Quais são os elementos aqui que formam a locução verbal? São eles o verbo auxiliar e o verbo principal. Ó, primeiro, o verbo auxiliar, tá certo? Prado, quem é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é o verbo ser. Verbo ser. Tá. Mais o que? Modo e tempo da ativa. Modo e tempo da ativa. E também concorda com o sujeito paciente. Ele concorda com o sujeito paciente. Maravilha. Bora lá. Olha só. Agora vem o verbo principal. O verbo principal. Quem é o verbo principal? O verbo principal é o verbo da ativa. Verbo da ativa. No particípio. É o verbo da ativa no particípio. Aí a gente tem que se lembrar que o particípio é uma forma nominal do verbo que varia em gênero e número. Por exemplo, qual é o particípio do verbo estudar? Estudado. Feminino, estudada. Masculino plural, estudados. Feminino plural, estudadas. Então, como é que vai ficar essa variação de gênero? Ó, concorda em gênero e número com o sujeito paciente. Pronto. Fechamos a segunda parte da voz passiva analítica, que é a locução verbal. E, finalmente, nós chegamos à parte que nós estávamos buscando, que é o agente da passiva. Exatamente. Ó, quem será aqui o agente da passiva? O agente da passiva é o sujeito da ativa, sujeito da ativa, antecedido pela preposição por.
antecedido pela preposição por. Maravilha! Então percebam que nós fizemos aqui, ó, a estrutura da voz passiva. Vejam. Agora, nós podemos montá-la com tranquilidade. Agora, vejam que aqui ele fala do modo e do tempo da ativa. Então, vamos aqui, ó, já verificar essa situação. Qual é o modo e o tempo da voz ativa? Eu tenho o modo indicativo e eu tenho o pretérito, o quê? Perfeito. Modo indicativo, pretérito perfeito, porque é uma ação acabada. Beleza, tá tudo arrumadinho. Então vamos lá. Então vamos começar. Vamos montar a voz passiva. A primeira parte é o sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente? É o objeto direto da ativa. Aí eu olho aqui, ó. Qual é o objeto direto da ativa? Concursos importantes. Então eu venho e escrevo aqui, ó. Vejam. Concursos importantes. Concursos importantes. Pronto. Fechei a primeira parte. Agora vamos para a segunda, que é a locução verbal. Começando com o verbo auxiliar. Eu vou pegar o verbo ser, vou conjugá-lo no pretérito perfeito do modo indicativo, porque é o modo e o tempo da ativa que nós localizamos, e concordando com o sujeito paciente. O sujeito paciente é concursos importantes. Concursos importantes é a mesma coisa que o quê? Eles. Terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Eu vou conjugar o verbo ser na terceira pessoa do plural, no pretérito perfeito do modo indicativo. Então, vamos lá. Me ajuda a conjugar o verbo ser no pretérito perfeito, até a terceira pessoa do plural. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Então, vou escrever aqui, ó. Os concursos importantes foram. Pronto. Fechamos aí o verbo auxiliar. Agora nós vamos olhar o verbo que? Principal. Quem é o verbo principal? É o verbo da ativa no particípio. Qual é o verbo da ativa? É o verbo prestar. No particípio. Prestado. Agora olha aqui. Percebam. Ele vai concordar em gênero e número com o sujeito o quê? Paciente. Esse sujeito paciente, eles, é masculino plural. Então, prestado, masculino plural, vai ficar o quê? Prestados. Então, foram, ó, prestados. Pronto, fechamos a locução, o quê? Verbal. Agora nós temos quem? O agente da passiva. O agente da passiva, correto? Olha só. Quem é o agente da passiva? É o sujeito da ativa antecedido pela preposição por. Quem é o sujeito da ativa aqui, ó? Quem é o sujeito ativo? É os concurseiros. Antecedido pela preposição por. Por mais os dá o quê? Pelos. Então a gente vem aqui e escreve, ó. Vejam. Pelos concurseiros. Pelos concurseiros. Fechamos, ó, ponto final. Como é que ficou então a minha voz passiva? Concursos importantes foram prestados pelos concurseiros. Fechou. E aqui nós encontramos quem nós estávamos buscando, que é a sétima função sintática, estabelecida por quem?
pelo substantivo, que é o agente da passiva, correto? Agora, nós precisamos também observar a voz passiva sintética. Exatamente. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, a nossa voz passiva sintética. Ela é pequena exatamente por isso chamada de sintética. E nós vamos tomar por base a voz ativa, tá certo? Vamos tomar por base ela. Então pega aqui, ó, a letra B. Eu vou fazer aqui a voz passiva sintética. A voz passiva sintética. Beleza? Quem aqui é a voz passiva sintética? Ela vai começar, ela será iniciada pelo verbo, tá? Então vamos lá. Pelo verbo. Qual é o verbo, Prado? O verbo da ativa. Verbo da ativa. Beleza. Modo e tempo da ativa. Modo e tempo da ativa. E concorda com o sujeito paciente. Com o sujeito paciente. Beleza, fechamos a primeira parte. Agora vem a chamada partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Quem é a partícula apassivadora aqui? A partícula apassivadora é o termo se. Termo se em ênclise. O que é a ênclise? É quando eu coloco o elemento após o verbo ligado a ele por hífen, tá? Fechamos a segunda parte. E por fim, novamente aparece o sujeito paciente, que nós já sabemos quem é ele. Quem é o sujeito paciente? O sujeito paciente é o objeto direto da ativa. É o objeto direto da ativa. Maravilha, então fechamos, ó. Vejam. Agora nós podemos montar aqui, ó. Como nós fizemos anteriormente. E a voz ativa já está toda organizada para nós, tá certo? Então nós vamos usar o verbo da ativa. Qual é o verbo da ativa que nós utilizamos? Ó, a gente pode aqui na voz passiva, é o verbo da ativa, que é o verbo que? Prestar, tá certo? É o verbo prestar no modo e no tempo da ativa. Nós temos também aqui já o modo e o tempo da ativa foram, é pretérito perfeito do modo indicativo. Então eu vou conjugar o verbo prestar no pretérito perfeito do modo indicativo, concordando com o sujeito paciente. Eu já posso escrever o sujeito paciente aqui, tá? O sujeito paciente está aqui, ó. Aqui ele, que nós já montamos. Quem é o sujeito paciente? É concursos o quê? Importantes, representado por quem? Por eles. Então eu venho aqui e escrevo, ó. Posso escrever aqui, ó, eu escrevo aqui com cursos importantes.
importantes. Concursos importantes, que é a mesma coisa que o quê? Eles. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Então, eu vou conjugar de novo, verbo prestar, pretérito perfeito do modo indicativo na terceira pessoa do plural. Vamos conjugar. Eu prestei, tu prestaste, ele prestou. Nós prestamos, vós prestastes, eles prestaram. Então, eu venho e coloco aqui, ó. Prestarão. Partícula passivadora. Prestaram se concursos importantes. Então, dá uma focada, ó. Prestaram-se, né, o se, vou colocar um pouquinho mais para cá, só para você enxergá-lo aqui embaixo, ó. Prestaram-se, aí tem o hífen ligando ao verbo, tá? Prestaram-se concursos importantes, correto? Entendido isso? Fechadinho para nós. Legal, né, pessoal? Então, você vai perceber que o nosso agente da passiva, nós só conseguimos observá-lo na voz passiva o quê? Analítica, tá? Então, de tabela, galerinha, ao estudarmos o agente da passiva, nós estudamos todo um capítulo da gramática da língua portuguesa, que são as vozes verbais, tá certo? Então, fica mais um capítulo encerrado da língua portuguesa, juntamente com outra função sintática da língua portuguesa, que é o agente da passiva. E assim a gente vai conseguindo juntar a teoria e entendendo como realmente funciona a gramática da língua portuguesa. Beleza, meus amados? Tá? E, novamente, eu gostaria que vocês interagissem conosco, tá? Dissessem de onde vocês estão aí assistindo, né? Assistindo a nossa aula, dá o seu oi, né? Qual é o bairro que você está assistindo, se é aqui em Goiânia, se é de outro lugar. Nós temos aí alunos, como no último, de ontem, que era de Vila Velha, né? Do Espírito Santo, muitas vezes do Pará, do Tocantins, de São Paulo. Então, eu quero saber de onde é que você está nos acompanhando. Faça essa interação conosco. E um recadinho para você. Amanhã, às 14 horas, quarta-feira, nós teremos mais live aqui de língua portuguesa com o professor Marcos Prado, comigo, tá? Vamos tratar de outras funções sintáticas extremamente importantes, como o predicativo do objeto e a questão do complemento nominal, que é o terror aí dos concurseiros. Beleza, amados? Espero que vocês tenham gostado aí, né, desse início de noite aí conosco. Eu desejo a você, tá, um excelente Dia dos Namorados. Fica com Deus. Beijo forte no coração.